Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, a paz de Deus aos irmãos. Pessoal, no vídeo que vai entrar aí agora, só uma ressalva aqui. Quando eu falo da questão da altura do rifle de acoplagem mais baixo que nós temos no Brasil, o que eu quis dizer, pessoal? Uma luneta de elevação ruim é de 10 centímetros, em verificação a 12 metros. E essa luneta, utilizando um monte de 32 milímetros, outra coisa, pessoal, vale lembrar que a medida de luneta, para quem trabalha com manutenção e utiliza esse sistema, a medida é aqui, ó. Isso porque o retículo, ele está sempre aqui no meio do tubo, ó. Então, é aqui que a gente mede, tá? Para verificação de parâmetro. Por causa aqui, ó, do centro, aonde está o retículo. Então vejam bem, só para fazer aqui a ressalva lá que os senhores vão acompanhar o vídeo, vai entender. Se eu recebo uma luneta e na verificação dela eu percebo que ela só tem uma elevação de 10 centímetros em uma verificação de 12 metros, ela só dá no máximo 10 centímetros de elevação, mas eu sei que no rifle citado, no vídeo, devido a ele ser a ranhura no próprio cano e bem baixinha, utilizando um monte bem baixinho, porque uma luneta com o objetivo aqui de 50 milímetros pode sim estar utilizando um monte de 32 milímetros de altura. Às vezes precisa arrancar ali a massa, tá pessoal? Aliás, a alça. Então com isso, essa luneta atingindo esses parâmetros, essa medida, eu sei que eu consigo um ajuste no centro do retículo a 8 metros. Os senhores entenderem aí qual é o sentido dessa matemática, que vale para todos essa matemática. Muitos aí já começaram a entender, inclusive um guerreiro acaba comentando aí no canal, só que ele precisa especificar. A luneta que eu utilizo, eu alcanço 44 centímetros de altura, mas ele tem que especificar como foi essa medida que ele fez e que distância. Tá, pessoal? Vale lembrar que esse equipamento, para fazer a medição de parâmetros, ele tem que estar bem fixo, base fixa, sem se mover nada, pessoal, porque interno é milímetros. Até agora eu nunca vi nenhuma luneta alcançar mais de 6 milímetros de percurso interno. Então, só para entender, segue aí o vídeo. Pessoal, sempre quando aparece alguma coisa meio diferente, estou aqui para mostrar para os senhores. Isso aqui é uma Western Hunter, do senhor Sherlock. Ele está com problema nesse equipamento. E já descobri algumas coisinhas aqui, mas o que eu quero mostrar para o senhor é alguns excessos. Ó, os senhores podem observar aí, ó, alguns excessos de cola, excesso de silicone. Esse pino guia, ele está bem folgado. Eu vou mostrar qual a configuração desse equipamento, para os senhores acompanharem. Está aqui a configuração do equipamento. Para quem não sabe, essa Western Hunter utiliza o mesmo bloco de uma Diana. Inclusive até isso aqui, pessoal, tem uma Diana com essa mesma configuração. Então, é aquela coisa, né? Eu sempre falo aqui no canal, e tudo que eu falo, pessoal, eu falo com comprovação. Ah, mas é uma luneta que tem um retículo diferente. Sim, pessoal, pode ser. Mas lembram de uma situação, principalmente em relação e marca e brasões. O brasão, uma vez ele sendo registrado daquele jeito, e a empresa tendo uma máquina que faz um brasão em um formato específico, essa mesma empresa, ela nunca vai mudar, tá, o formato do brasão. Que formato é esse? Se ele é feito em profundidade, laser, ou se ele é feito em relevo. Bem como as letras que os senhores podem acompanhar. Então, uma fábrica de certos equipamentos, ela sempre vai manter
uma logo sempre igual, o brasão, tudo sempre igual, tá, pessoal? Então, esses equipamentos que está chegando aqui ultimamente, 95% deles já são mexidos. O povo continua tentando mexer e muitas vezes passa por cima do problema e não sabem resolver, pessoal. Porque nem tudo é questão de retículo, tem que trocar. Todos esses equipamentos mais complexos, é o caso dessa. Se uma dessas lentes aqui interna, ela estiver folgada, pessoal, ela vai mudar a questão da visada, porque o retículo, ele fica aqui na frente e tem que passar por todos os jogos de lente, daqui interno e também o externo. Com isso, é claro que tem o efeito de visão, é tanto que o percurso dessa luneta aqui, por exemplo, em específico, é 4,6 milímetros, o percurso dela, o movimento interno. Então, para os senhores entenderem aí o que é a questão do efeito das lentes, essa luneta é um modelo que tem a elevação bem vantajada, que ela atinge aí uns 25, em uma verificação aí a 12 metros, tá, pessoal? Ela atinge 25 centímetros. Eu vou mostrar para os senhores agora as Oerster que aparecer aqui, tá? Para os senhores acompanhar e observem a questão do nome, tá? Para entender, observe detalhe aqui, ó. Nesse caso, esse aqui é em baixo relevo, tá, pessoal? Esses detalhes aqui do chifre aqui, ó, do animal, é em baixo relevo, para os senhores entenderem. E as letras aqui em alto relevo, tá? E olha o modelo dela. Lembram que existe uma Diana utilizando esse mesmo bloco. Lembram disso, tá, pessoal? Para quem não sabe aí, eu estou afirmando aqui que existe uma Diana no mercado que utiliza esse mesmo bloco aqui, ó, esse mesmo sistema, tá? Essa Oerster Hunter aqui na frente, ó, as gravações é em baixo relevo aqui, ó. Tá, pessoal? Então fica aí, essa é a luneta do senhor Sherlock, é isso mesmo, pessoal, o nome dele, Sherlock. Só faltou colocar o ROM na frente, né, Sherlock ROM. Pois é, não estava segurando, ajustado, segundo ele, desmontei o equipamento, descobri alguns defeitos internos, acontece sim, não existe nada perfeito. E vale lembrar, pessoal, que tudo que eu cito aqui fica registrado para posterior alguma prova. Hoje em dia ninguém pode falar nada se não tiver prova, tá? Então aqui as minhas coisas são com responsabilidade, claro, pensando em tudo, inclusive as coisas referentes às leis. Ninguém pode sair aí só no diz que me disse, sem ter provas. Então, faço manutenção internamente nesses equipamentos, claro, nem todos os vídeos vai aqui para o canal, claro que tem alguns detalhes que, claro que não vai ser mostrado, mas o fato é que fica tudo registrado para uma posterior alguma coisa, né? Referente ao fabricante, claro, alguma reclamação, ou até mesmo, né, por cliente aí para alguma prova. Todos os que eu desmonto são verificados, a questão de percurso, a questão de pressão de mola, todos os parâmetros são verificados e o proprietário pode fazer a comprovação em casa, seguindo os passos que eu mando aí para cada um, tá, pessoal? Lembram que todos os usuários desses equipamentos só conta com aquele manual que vem de fábrica, que obedece aí os padrões de todas as lunetas, que é a questão lá das 100 jardas, né, aquela questão do MOA lá, mas o que eu tenho para falar para os senhores aqui, com toda sinceridade, condizer com o que vem escrito, pois muitos pensam que a partir dos primeiros cliques o retículo já vai começar a funcionar e não é bem assim. Muitos desses equipamentos tem que dar 2 voltas, outros 2 voltas e meia para começar o bloco, o movimento do retículo. E muitos pensam que a partir do primeiro clique ali, ó, o retículo já vai estar funcionando, mas não é bem assim, tá, pessoal? Nem todos os equipamentos vai funcionar dessa maneira.
principalmente do jeito que está aí no nosso mundo aí, cheio de concorrente aí de fabricante, né? E, claro, deixa um pouco a desejar aí na questão da seriedade, né? Do compromisso para fazer com que o negócio funcione 100%. Não estou afirmando essa questão com esse produto, não. Mas o que eu falo aqui, eu provo e pode ser provado com os senhores mesmo aí. Cada um com seus equipamentos. Conhecendo seu equipamento. Antes de estar colocando no armamento e estar aí estragando munição à toa, pensando que vai dar aí uns 2, 3 cliques, até mesmo 10 cliques e já vai movimentar, e não é assim, tá? Não se esqueçam, pessoal, que aqui no link da página aqui de membro tem os parâmetros de diversas marcas e modelo desses equipamentos, tá? Tem os parâmetros. Que parâmetro é esse? É a verificação de bancada, pessoal, que verifico aí a 12 metros, para os senhores entenderem. A verificação de 12 metros, o quanto centímetro atinge, tá? De elevação cada equipamento desse, e muitos deles também eu cito quantas voltas na torre ou quantos cliques de começar aí o movimento do retículo. Em algumas postagens aí tem um comentário aí de um cidadão aí que fala a respeito da BSA. Os senhores vão identificar que ele fala assim: ah, eu uso a BSA porque eu atinjo 44 centímetros aí de elevação. Só que é o seguinte, pessoal, não vamos confundir aqui e pensar em seguir um certo comentário pensando que vai ser todas que vai atingir, tá? Aquela elevação. E o mais importante, de que distância foi feito isso? Então, para os senhores entenderem, né, a questão dos parâmetros, vou citar isso aqui, por exemplo, esse tubo aqui externo, ele tem 25,6 milímetros de espessura. Esse bloco, né, esse tubo aqui, ó, ele tem 25,6 de diâmetro. E o interno tem 20,9. Então, com isso, pessoal, o que significa? Isso significa que nós vamos ter só 4,7 milímetros para o bloco interno percorrer. E aí, depois que a gente descobre, pessoal, tá? Essa medida, a gente vai ver se essa mola está adequada. Se o funcionamento está todo batendo, está todo condizente, se não está travando em canto nenhum. Isso para quê? Para assim a gente saber se essa luneta está aproveitando o percurso completo. E assim, dando a sua função para aqueles exigentes, né, que tem as carabinas aí com um monte muito alto, com o sobretrilho alto, e vai querer fazer um ajuste aí, por exemplo, a 15 metros, que dependendo da altura do monte que usa e o sobretrilho, pessoal, não vai conseguir no centro do retículo, porque a maioria só quer se for no centro do retículo, não quer usar, né, a questão dos descontos lá e na compensação dos DOT. A maioria não quer isso. Então é assim que a gente descobre, é assim que as coisas são feitas, para os senhores entenderem. Então, para aqueles exigentes, tá, vale lembrar, não significa que os senhores vão comprar uma Wester Hunter e elas vão ter todas a mesma medida e o mesmo parâmetro, não. Isso porque tudo nesse mundo tem lotes. Às vezes, a fábrica pegou um lote de tubo um pouquinho mais grosso, né? A espessura. Às vezes, a tinta sai um pouquinho mais grossa e com isso perde ali um pouquinho. Lembram, pessoal, é em milímetros. Então, meio milímetro perdido aqui já é muita coisa lá na frente no ajuste, só para os senhores entenderem. Então, aqui no link, pessoal, tá? Dos membros, aqui naquele local que os senhores pagam o cafezinho, tem um vídeo que eu mostro diversas marcas e modelos desses equipamentos aqui, ó, com os seus parâmetros. Então, aqueles que gostam do tiro a 10 metros aí, até a 8 metros, é no TH, tá, pessoal? Aquele TH que os senhores verem lá, tá? TH é torre horizontal e o TV é torre vertical. E aí depois eu coloco os parâmetros lá, tá? De cada equipamento, ó. Lembram, pessoal?
O rifle de acopagem mais baixa do Brasil é o 8122. Isso porque o cano dele é bem fininho, a ranhura é feita no próprio cano. É um caninho fininho, pessoal, que verte ali, ó, a parte principal da frente e fica bem baixinho. Então é um tipo de rifle que pode ser utilizado esses montes de 32 milímetros. E a altura ali, a partir da câmera da munição até aqui o encontro, ó, dá só 43 milímetros. Então, mesmo uma luneta, por exemplo, eu vou partir aqui de uma luneta considerada ruim. Uma luneta considerada ruim de ajuste é uma que dá 10 centímetros. Aliás, isso, 10 centímetros, pessoal, tá? A partir disso aqui é considerado ruim, quando chega aqui na bancada. E aí, esse equipamento, eu tento fazer um ganho aí, tá? Eu dou meus pulos, eu tento fazer um ganho. Mas é um equipamento que dá isso aqui, ó, já é considerado ruim. Então, lembra, tudo é feito, pessoal, obedecendo física, obedecendo matemática, ou pedagógica, ou biológica, só para os senhores entenderem que nada é feito aí nas coxas, né? Para os senhores entenderem. Então, quando se trata de luneta, principalmente, é muito delicado os equipamentos que os senhores vão disparar aí um chumbinho tão pequenininho, uma munição tão pequenininha, que se sair aqui uma questão de milímetro, se sair aqui, dependendo da distância, vai se transformar em método de desvio, para os senhores entenderem. Então, veja no link aqui quais são os equipamentos que tem uma elevação aí bem maior. E logo, logo estarei atualizando mais e mais aí esses equipamentos. Na medida que vai aparecendo equipamentos novos aí no mercado, claro, mesmo a gente vendo que é a mesma configuração, mas a gente precisa saber se esse tubo é a mesma espessura, para os senhores entenderem. Esse equipamento está retornando 100% proprietário. A outra coisa muito importante que eu tenho que falar para os senhores é o seguinte: esse equipamento, por exemplo, ele está dizendo que é de primeiro plano focal, tá? Tá ali, ó. Só que quando a gente vai verificar bem aqui, pelo menos nessa, eu identifiquei que ela está deixando a desejar, pessoal. Então lembram disso. E os senhores só descobrem se deixar esse equipamento fixo, nenhuma base fixa, nem trisca no equipamento. Faça a visada aqui, mexa a cabeça aqui para um lado para o outro, apontado para um alvo lá, para os senhores conhecerem o equipamento, porque senão vai dar dor de cabeça. Não confie só no que está escrito ou o que vem dizendo no equipamento. Ajuste o parallax, verifique aqui tudo direitinho, tá? Utilizando também a dioptria, claro, e verifique se está batendo, né, o que está condizendo com a descrição. Então, no caso desse equipamento aqui, perceber isso, já vou passar para o proprietário e ele vai comprovar lá. Questão disso aqui, ó, tá? Que está fazendo um desvio. Se ele mudar a posição de foco aqui, vai errar o impacto. Bom, senhoras e senhores, a partir de um comentário de um proprietário de uma luneta que enviou para manutenção aqui, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar um detalhe para os senhores. Aqui tem um risco, ali tem outro, e olha ali, ó, os riscos. Se observar, aqui embaixo, ó, tem também, tá? O que acontece, pessoal? Se esses montes, ele tivesse os lados todos iguais, não aconteceria o que eu vou mostrar aqui agora. Olha lá, ó, tem risco lá e tem risco. Então, o que acontece? Essas lunetas, pessoal, claro, ela tem um parallax na torre. Então, esse bloco interno, ele não vai topar por completo aqui desse lado, igual topa daquele outro lado. Isso não vai acontecer, tá? Isso porque a alavanca do parallax, o fabricante não fez aqui uma fenda para esconder ela. Então não tem aonde esconder ela. Ela está utilizando o espaço normal do bloco. Então,
dependendo da sua situação, se não alcançar um ajuste na horizontal, mude a posição do monte. Nesse caso, ele está com os parafusos para a direita, para apertar à direita. Os parafusos aqui, pessoal, tá? Ó, de acoplagem do rifle ou carabina, tá? Para os senhores entenderem aí. Então, devido ao comentário de um proprietário que enviou o equipamento, né, que eu vi que o monte dele estava acoplado de uma maneira pouco diferente. Então eu vou mostrar para os senhores aqui, eu vou tirar esse equipamento. Observa aqui essa imagem assim, ó. Para os senhores entenderem que eu vou mostrar agora, ó. Não tá perfeito, mas dá para os senhores entenderem. Olha a imagem ali. Olha essa aqui, eu vou afastar um pouquinho, tá dando para ver ali o risco. Vou afastar um pouquinho, tá dando para ver o risco. Tá dando para ser observado o risco aqui, ó. E esse aqui e ali, ó. Aquele ali tá meio torto, pessoal, mas dá para entender. Então, eu vou mexer aqui. Os senhores podem fazer aí no armamento dos senhores. Isso aqui é só uma maneira de eu explicar o que eu quero mostrar aqui. Eu vou remover ela. E vou mudar um deles. O contrário. E daqui dá para os senhores perceberem ali, ó, o risco. O que eu quero fazer, ó. Tentando centralizar ele aqui, onde eu fiz aqui o risco. Eu vou deixar um com a rosca apertando para cá e o outro com a rosca apertando para cá. E tá ali, pessoal. Veja bem, ó. Tá alinhado ali, ó. Tá? Igual eu mostrei. Agora, vamos colocar ela. E eu vou observar e mostrar para os senhores aqui agorinha o local certinho. E tá ali. Vou mostrar para os senhores aqui, ó. Tá lá, ó. Ó. Então, os senhores entenderam o que eu quis mostrar aqui? Olha aí, ó. Já tá dando para ver de cara aí, ó, que tá torto, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó a diferença. Então é o seguinte, se os montes fosse para ser colocado tanto faz assim como assim, se nisso não tivesse problema, né? Tudo bem. Mas não, a maioria dos montes não é como a gente pensa, viu, pessoal? Então tá aí. Os senhores mesmo podem fazer esse teste aí na arma, tá? Coloca um dos montes com o parafusamento à direita e o outro com o parafusamento aqui à esquerda, que os senhores vão ver que o equipamento vai ficar assim, ó, meio que atravessado. Então faz sentido e faz diferença, tá? Faz diferença e muito, dependendo do lado que os senhores colocam. Então fica essa dica aí, tá, para os senhores.